Então, bom dia. Estamos iniciando a nossa aula de hoje sobre processamento de sinais medidos. E então, antes de começarmos, vamos para a chamada. Carla. Carlos. Presente, professor. Presente. Guilherme. Presente, professor. Souza. Henrique. Erli. Presente. Igor. Presente. Jonas. Presente. Lucas. Presente. Silvio. Presente. Tiago. Presente. Victor. Presente. Vinícius. Presente. E Vitor. Professor, acabei de entrar. Quem é eu? Henrique Aníbal. Tá. Vamos ver se o Henrique está aqui. O Vitor, então, não veio, né? O Vitor, acho que desistiu, porque não veio nenhum dia, quase. Bom, a apresentação já está aí online, né? Estão vendo aí? Então, vamos começar. Processamento de sinais medidos. Então, qual que é o intuito aqui da aula de hoje? Uma aula também relativamente tranquila. E, basicamente, é muito circuito elétrico de novo. Então, é entender o significado de uma expressão, da expressão, né, processamento de sinais. E conhecer alguns tipos de processamento de sinais, e discutir alguns exemplos. Nós vamos ver alguns exemplos e também eu vou propor um trabalho final aí para a semana que vem. Bom, o que é processamento de sinal? Então, de novo, segundo o dicionário aqui, ato ou efeito de processar, né? Obviamente ele está muito vago, né? E para nós não serve. Então vamos analisar um pouco mais. Ver se há exatidão, correção, etc. em conferir, verificar, organizar dados. Esse aqui é mais parecido com a gente, mas também esse aqui, conferir e verificar dados, porque nós estamos processando sinais medidos, ok? Então, o processar nosso é nesse sentido aí de conferir, verificar e até organizar as ideias ou, no caso, o sinal. Então, tipos de processamento de sinal. Nós temos sinais analógicos e temos sinais digitais. Eu sinto que a turma ainda tem uma certa dificuldade com sinais digitais, até porque a turma comentou que não tem muita experiência em conversor analógico digital. Quando a gente faz aquela conversão analógico digital, nós temos, em primeiro lugar, a quantização de dados. E também temos esses dados amostrados no tempo. Então, ele deixa de ser contínuo no tempo e também deixa de ser contínuo na amplitude, no valor, na grandeza. Então, o sinal digital ele é truncado em dois aspectos, e não somente um, que é o primeiro que vem à nossa cabeça, que é da taxa de amostragem. Os analógicos, eles podem ser hidráulicos ou pneumáticos, eles podem ser elétricos e podem ser mecânicos. Já os digitais, eles podem ser processados via hardware ou via software. Quando ele é processado via software, ele é muito parecido com a matéria que vocês já viram, PDS, em que vocês fazem algoritmos para processar ou alguma imagem ou algum outro sinal qualquer. Já quando ele é processado via hardware,
ele fica assim, que seria processar o sinal via hardware? Uma vez que você coletou o sinal digital, ou seja, ele passou pelo conversor analógico digital e ele está em um número binário já de posse à CPU, provavelmente no registrador, então esse valor, ele sendo na CPU, ele vai ser via software, porque você vai refazer a conta conforme a gente fez aquela simulação para medição elétrica, da tensão elétrica da rede. Nós fizemos, então, via software, uma recuperação do 220 volts RMS, através de cálculo, um cálculo integral discreto. O que é um cálculo integral discreto? Nada mais é do que uma somatória, tá? Uma somatória de pequenas áreas. Agora, quando ele passa pelo AD e não vai direto para o registrador, ou seja, ele não vai para uma CPU, então eu vou processar via hardware. Quando que eu processo via hardware? Quando eu tenho um hardware que não é microprocessado. E aí eu quero ainda apresentar dados. Então, eu vou primeiro processar para depois apresentar. Normalmente, nesses casos, a gente apresenta em displays de 7 segmentos e usando contadores, ou seja, flip-flops, que não deixa de ser um tipo de registrador, só que é um registrador externo à CPU. Alguém aí entendeu o que eu quis dizer? Eu consegui me fazer entender? Tá tudo bem, pessoal? Tá sim, professor. Tá sim? Muito obrigado. Então tá. Já os sinais analógicos, eles não têm muito segredo, não. E o processamento é um pouco mais complexo. Principalmente o pneumático, ele tem muito processamento, né? Hidráulico pneumático, por exemplo, quando você faz algum controle pneumático, algum controle hidráulico, automaticamente você vai medir um sinal pneumático hidráulico e vai processar, né, tratar os dados de forma ainda em cima do pneumático. Vamos ver aqui um exemplo aqui para um sinal de pressão. Olha aqui. Nós temos aqui um medidor de pressão. Isso aqui é um medidor de pressão que é conhecido como válvula end, ou seja, ele faz um E entre as pressões, né? Ele faz aqui, ó. A é igual a P, P1, ponto P2. O que seria ponto P2? É um E. Seria o vezes, entre aspas, né? Muita aspas, né? Então, o que esse sensor faz? Ele mede a pressão P1, ele mede a pressão P2 e ele vai dar um sinal lógico, digital, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, em cima do sinal A, na saída A. Então, aqui é a entrada, aqui é a entrada também, e aqui vai ser a saída. Então, você pode colocar, por exemplo, ligado ao sinal A, algum drive para acionar, por exemplo, ou um buzzer, para fazer um som, uma buzina, ou um LED, para dar acender, por exemplo, uma luz vermelha de alerta, porque as duas pressões estão ligadas. Isso aqui é um processamento de sinal. Ela não está simplesmente medindo, ela está medindo duas pressões, fazendo a comparação entre elas e vai avisar que as duas estão acionadas. É um E, lógico. Esse aqui é um OU. Aqui embaixo já é um OU. Ou seja, é similar ao nosso OU lógico, né? Só que se pelo menos uma. Se esta entrada ou esta entrada, pelo menos uma entrada, pode ser as duas? Pode ser as duas. Né? Nunca confunda. Esse aqui é o OU inclusivo. Não é um OU exclusivo. O OU exclusivo a gente chama de shore. Muito bem. Então, aqui, de novo, eu tenho uma saída, só que agora é uma saída de OR, né? E automaticamente ele está processando o sinal. Ele está fazendo uma verificação para ver se esse aqui é um OU ou não é. Se tem pelo menos um dos sinais para acionar a saída. Levanta a mão aí quem nunca tinha visto esse tipo de instrumento de medida. Ou de indicação, na verdade. Só o Silvio.
Ah, tá. Tá melhorando. Então, beleza. Tem 2 aí que não viram. Os outros já conheciam. Ah, tá. Tá aparecendo mais gente aí. Tá atrasado. Então, beleza. Muito bom. Então, esse aí é só você procurar, então, na internet sobre processamento de sinal e você vai encontrar isso daí. Isso daí está relacionado a processamento de sinal medido, ou seja, o sinal é medido pelos P's, processado, e eu não tenho interesse na medição do P, eu tenho interesse já num dado processado. Vamos seguir. Aqui agora eu tenho um circuito elétrico, pessoal. Esse circuito elétrico aqui, eu simulei ele no Ever Circuit. Qual que é a ideia aqui, né? A ideia aqui desse circuito nesse caso aqui, como o próprio título diz, né? Ele é um comparador. Então, neste primeiro caso, nós temos o comparador acendendo, ou seja, o LED está verde. Por que o LED ficou verde? Alguém pode me ajudar? Porque a tensão positiva na entrada é maior do que a negativa. Exatamente. Nós temos aqui uma tensão em milivolts, aqui nós temos uma tensão em 3 volts, ele está trabalhando como um comparador, então, na verdade, ele faz um mais e menos, né? Isso aqui é a diferença, né? Só que amplificada, né? Amplificado também, porque tem aqui um K e aqui tem um resistor aqui de 220 ohms. Então, ele dá uma pequena... Sendo que a ideia desse resistor aqui de cima é mais para limitar a corrente aqui do LED. Mas ele tem esse sinal aí. Uma outra maneira é quando eu abro essa chave. Quando eu abro essa chave, olha aqui, ó, a tensão vai lá para cima, ó, tá? Por quê? Porque fica um resistor muito grande aqui, ó, e o divisor de tensão agora passa a ser do 2,3 kΩ para 1 kΩ. Então, a maior parte da tensão, que é de 6 volts, tá 6 volts aqui no cantinho, vai ficar aqui. Feito isso, esse sinal vai ser maior que aquele, então ele inverte aqui e acende o LED do outro lado, ok? Por causa do sinal negativo. Então, é muito simples isso daí. Lembrando que para isso funcionar, esse amplificador ele tem que ter mais VCC e menos VCC, tá? Ou menos VDD, se você preferir, né? Alguém sabe o que é esse VDD que eu estou falando? Para mostrar aí conhecimento em amplificador? É uma fonte simétrica, não? Para alimentar ele. Mais alto, mais alto. É uma fonte simétrica que alimenta o Exatamente. amplificador. É uma fonte simétrica. Mas por que a gente usa uma fonte simétrica externa? Daí eu já não sei explicar, professor, mas é para alimentação dele, não? E acho que vai definir o limite que chega também na amplificação, eu acho. Exatamente. Se você usar, por exemplo, mais 6 volts, menos 6 volts, você limita a uma tensão aproximadamente 5 volts, tanto positiva quanto negativa. Se você fizer mais 15 volts, menos 15 volts, você vai limitar lá em menos 12, menos 13 e mais 12, mais 13 volts como o ganho. Ou seja, um amplificador operacional, ele tem a fonte externa para ele poder dar o ganho aqui na saída, ó. Esse ganho, essa corrente na saída aqui, ela não vem da entrada, ela vem da fonte. Então, a fonte é a grande... não existe milagre ali, né? Ele amplifica um sinal porque está pegando de uma fonte externa. E aí ele amplifica o sinal. Então, existe 2 tipos de amplificadores operacionais, né? Aquele que trabalha só no positivo, que ele é alimentado com 0 e 5 volts, e aquele que é alimentado com a fonte simétrica. O que é alimentado sem fonte simétrica, só de 0 a 5 volts, por exemplo, ele automaticamente ele não tem como você usar a entrada inversora dele, porque ele não faz um sinal negativo. Então, você limita o uso dele apenas com a entrada positiva. Levanta a mão quem não sabia disso aí.
2. Então já valeu a pena ter falado. Muito bem. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou apagar o quadro aqui. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a esse circuito? Não. Observa que esse circuito é muito parecido com o anterior. Ó, esse anterior, ele está comparando dois sinais, só que de pressão. E está me dando um sinal booleano na saída. Esse outro circuito aqui, ele está comparando um sinal, dois sinais. E que muda de acordo com a entrada aqui, obviamente, mas ele não deixa de ser comparando esse sinal com esse sinal. E ele está comparando os dois sinais e a saída dele vai me avisar, de acordo com o resultado dela, vai me avisar se o sinal 1 é maior ou se o sinal 2 é maior. Então, eles são circuitos muito similares, né? De comparação aí, de dizer que... ou seja, eu faço uma medição e vou atrás não da medição, mas só de um resultado booleano na saída. Nesse sentido que eu estou dizendo que eles são muito parecidos. Agora, aqui nós temos um hardware um pouco mais complexo. E olha só, processamento de sinal via hardware. Olha só, aqui nós temos agora um valor binário na entrada, que pode ser 00, 01, 10 ou 11. Quando muda esse sinal aqui, foi feito todo um circuito, processamento de sinal medido, foi feito todo um circuito para que esse circuito gere aqui uma apresentação, né? Vou por AD, apresentação de dados. O que é uma apresentação de dados? É o que nós vamos ver na próxima aula. Ou seja, aqui eu estou processando, tá? Aqui é processamento, aqui é P, de processamento de sinal, ou por aqui PS, processamento de sinal, e aqui é a apresentação de sinal. Então, automaticamente eu tenho essa divisão no circuito que eu gostaria que vocês aprendessem a identificar. Que hora que é o processamento, que hora que é a apresentação de dados e que hora que é a medição. São 3 estágios de uma instrumentação, ou seja, de um instrumento de medida. Então, você tem um voltímetro, ele está medindo o sinal da rede elétrica. Então, ele está lá fazendo uma conversão analógico-digital. A partir do momento que você tem um sinal digital, um binário, que está aqui na entrada desse desenho, esse aqui é a entrada do binário, que veio de um analógico digital. Você faz todo um processamento de sinal, que está aqui, né, com PS, processamento de sinal, para que ele fique pronto para ser mostrado no display do voltímetro. Então, ele fica muito mais barato do que microprocessado, se você fizer assim. Então, os instrumentos, a maioria deles, não precisa ser microprocessado. Quando você tem a função microprocessado no instrumento de medida, ele é um instrumento um pouco mais complexo, aí ele fica muito mais caro, mas também ele tem muito mais funções. Ele não se limita apenas a medir um valor. Então, ele tem muitas faixas, ele fica muito mais preciso normalmente também, porque usa mais bits. Por quê? Porque, olha só, com 2 bits eu tenho esse circuito. Com 4 bits, eu vou ter o dobro do circuito e assim por diante. Então, se eu fosse medir com alguma precisão, por exemplo, com 12 bits, olha o tamanho do circuito que ficaria e o número de display que eu usaria. Então, quando a gente migra para algo microprocessado, a gente troca o display de 7 segmentos por um display de LCD, ou então um display de cristal líquido gráfico, né? Não precisa ser só caractere, ele pode ser gráfico. E aí o processador cuida de tudo. Cuida da verificação do AD e da comunicação com o display. Todo mundo identificou aí? Tá tranquilo? Vou considerar que sim. Ok? Então, agora, como que seria um processamento de sinal digital via software? Então, vamos supor que eu tenha um resultado de um A, não atribuído apenas, mas medido. Vamos supor que ele tivesse vindo de um ADC. Então, tanto o A quanto o B, eles vieram de um ADC. O que é um ADC mesmo? É um conversor analógico para digital.
analógico para digital. Tem o DAC, que é um conversor digital para analógico. E tem o ADC, que é um conversor analógico para digital. Então, vamos supor que o A e o B fossem medidos. O A eu estou medindo uma tensão numa bateria de carro e o B a corrente que está sendo consumida pelo veículo. Automaticamente, quando eu quiser saber a resistência do veículo naquele momento, naquele dado instante que está aqui, eu tenho que fazer uma conta. Essa conta é um processamento de sinal. Eu estou fazendo uma transformação, é um processamento de sinal. E, obviamente, na hora que eu dou um print aqui, isso aqui foi usando o Python 2, tá? Python 2 já caiu em desuso, depois tem que atualizar isso aqui. Quando eu der um print nisso daqui, a resistência é 6. Ou seja, eu estou agora apresentando os dados. Então, obviamente, o processamento de sinal num sistema microprocessado, ele é muito mais poderoso. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Ok, eu gostaria muito que vocês começassem a visualizar a experiência e trouxessem dúvidas, se fosse o caso, de usar algum sistema microprocessado para fazer a leitura de um conversor analógico digital na unha, ou seja, na mão, sem usar aquele pronto do Arduino, né, que é read analog, que você nem sabe o que ele faz um milagre da leitura. Não, você tem que ver como que funciona, sentir como que faz, ok? Ler o datasheet do AD e automaticamente conseguir fazer essa medição. E aí, essa experiência ela é muito importante antes do final do curso aí, pessoal. Já que vocês não tiveram ainda essa experiência, aqueles que não tiveram, obviamente, eu estou fazendo esse apelo para que corram atrás, façam isso, e qualquer dúvida pode falar comigo. Outros exemplos, né? Outros exemplos que se tem de processamento seria, por exemplo, o processamento de imagem, muito comum, também é feito via software, né? Então, você pode melhorar a imagem, muito usado em perícia e é algo criminal, principalmente no exterior. Eles têm muitas câmeras e aí eles ficam dando aquele zoom e aprimora, melhora a imagem, dá o zoom e melhora a imagem. O que é isso? Isso é processamento de sinal, melhorando a imagem. Comparar imagem, ou seja, identificação biométrica facial, é um tipo de comparação de imagem. Identificação biométrica do polegar ou do indicador, ou seja, impressão digital, é um tipo de processamento de sinal para comparar imagens. Ele gravou algumas imagens e depois ele vai verificar se é do mesmo dono para liberar ou não uma catraca, uma chave, alguma coisa assim, ou mesmo o seu smartphone ou computador. Ler informações de uma imagem, né? Também é interessante, porque a imagem ela está gravada num disco rígido ou em outro tipo de dispositivo não volátil, por exemplo, e quando ele lê essa informação, ele está lendo, na verdade, binário, né? Ele lê uma sequência de bits. Só que tem um cabeçalho que diz quando começa, quando que termina, quantos pixels, se ele tem tom de cinza, se ele não tem tom de cinza, se ele tem transparência, se ele não tem, e assim por diante. Então, outra pergunta que eu quero fazer aí, aqueles que passaram pelo PDS, leram um arquivo de imagem e viram o binário dele? Sim ou não? Só aqueles que fizeram PDS. Alguém fez isso? Não, professor. Não deu tempo? Não, foi bem corrido, porque foi Foi no semestre passado, Foi. Então, eu convido vocês a também usarem ou a biblioteca do Octave, que é gratuita, é muito boa para processamento de imagem, ou a do Python, né, lá no Spider. Eu aconselho vocês a tentarem ler uma imagem, pega uma imagem qualquer e passar alguns filtros nela, né, tirar a cor dela, deixar preto e branco, verificar, codificar uma mensagem dentro dela. Tem um exercício bacana que eu vi numa outra faculdade, na parte de processamento de sinal, que foi o quê? Eles colocaram embaralharam uma mensagem dentro da imagem. Você olha a imagem, você só vê a imagem, mas se você passar o filtro correto, que quem vai receber a imagem vai passar o filtro. Você vai ler a mensagem. É muito interessante porque
entra naquela parte de espionagem, né? Então é curioso, eu acho interessante. Eu acho que vocês poderiam estudar um pouco isso para dar uma olhada, visto que era de uma matéria anterior e não foi visto por conta da correria, né? Então, esse semestre que está mais tranquilo, quase nenhum trabalho, vocês podem correr atrás aí desses experimentos a mais aí. E, obviamente, o filtrar já está envolvido, né? Porque foi o que eu sugeri agora, né? Você você primeiro codifica e depois filtra uma mensagem codificada na imagem. Você também pode filtrar apenas, tirando o colorido ou tirando alguma parte do espectro, mudando um pouco a imagem. Existem muitos exercícios, se vocês procurarem na internet e falar assim, processamento de imagens, vocês vão ver vários exemplos já prontos. Então, é interessante vocês verem aquilo pronto, e como o Python é uma linguagem muito open source, vai ter muitos exemplos já em Python. Então, é uma sugestão aí para não ficar muito para trás na parte de processamento de imagem, só para ter uma noção. E ainda tem aqui o processamento de vídeo, que é, por exemplo, instala aí no seu celular o medidor de distância via câmera. Ou seja, você filma alguma coisa ou fotografa alguma coisa, você dá uma referência para ele de distância e ele automaticamente começa a dizer qual que é o comprimento, por exemplo, de um prédio, da altura de um prédio, comprimento de uma rua ou de um carro, de um veículo, porque você deu uma noção de que quantos pixels equivale a tantos metros, e aí ele tenta medir. Obviamente, essa medição não tem tanta precisão, mas é interessante porque é uma boa medição. Então, ela pode atender. E automaticamente, se você medir o comprimento e você tem a taxa do vídeo, você também mede velocidade, você também mede aceleração. Outro desafio aí, ó. Esses aplicativos aí, usando câmeras de celular, conseguem fazer a medição de uma velocidade, de uma aceleração. Você pode, por exemplo, se você mora num prédio, principalmente, você foca num veículo e pede para ele medir a velocidade do veículo. Ele vai conseguir medir a velocidade do veículo. É muito interessante. Ok? Falei novidade para alguém? Levanta a mão quem não sabia desses detalhes aí, que já tem tudo no smartphone através de processamento de vídeo. Alguém aí? Não? Ótimo, então vocês estão atualizados. Ok? Então, para finalizar aí, nós vamos agora para a definição do trabalho. Deixa eu até ver se eu já coloquei no Moodle. Eu acho que eu coloquei no Moodle ontem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Já está lá no Moodle. Trabalho de processamento de sinais. Então, o trabalho dessa semana é você pesquisar qualquer tipo de processamento. Eu gosto de processamento via software, eu gosto via hardware, eu gosto, sei lá, eu quero fazer um processamento analógico, pneumático, tem também. Fica à vontade para fazer um trabalho. Até acho interessante quem trouxer algo pneumático, porque o pneumático, apesar de estar morrendo, ele tem alguma vantagem. A vantagem principal dele é aquela força, né? A força principalmente para a indústria automobilística, em que, através daquelas regras de pressão, facilmente você consegue elevar uma carga mais pesada usando algum dispositivo pneumático. Então, o processamento de sinal pneumático é útil nessa área de automação aí. Alguém tem dúvida nesse trabalho aí, o que é para fazer? Está bem especificado no Moodle, convido vocês todos agora a darem uma olhada no Moodle para ver se tem alguma dúvida. É importante sanarem as dúvidas para que o trabalho não fique prejudicado. Uma pausa para vocês lerem lá e darem um feedback, uma solicitação, ou simplesmente você está tranquilo, professor. Uma pequena pausa aí. Vale ressaltar, pessoal, que eu tenho sentido falta da participação aí na aula, com dúvidas, com perguntas, com sugestões. Vocês estão muito passivos, não sei se é o horário, vou mudar o horário de novo para as 10. Outra vez era às 9, né? Não sei se era às 10. Professor,
Faz isso não, professor, pelo amor de Deus. Voltando lá atrás um pouquinho, Fala. quando a gente fala dos filtros, por exemplo, o filtro de ADSL, ele é considerado um tipo de processamento? Filtro de? ADSL, por exemplo. Ele faz a recepção de um sinal analógico, não é? E já prepara para que o computador possa entender. Ou ele faz só filtragem de banda? Então, filtro, ele pode ser considerado processamento de sinal? Até pode, mas eu não chamaria, não. Ele tem um nome próprio, não sei se vocês lembram da aula passada, em condicionamento de sinal, nós colocamos lá que tem filtro lá no condicionamento de sinal, ou seja, o filtro normalmente é antes, porque ele está lá associado a quando eu estou medindo, ou seja, eu estou medindo um sinal, eu preciso filtrar para poder medir, então ele é antes de processar, entendeu? Esse Ele é a processamento parte que eu estou falando, ele é assim, você já pegou a informação e agora você vai tratá-la para ela ficar de acordo. Por exemplo, você tem um binário e você tem que transformar em grau. Você tem um binário que quer mostrar no display uma tensão. Não sei se eu respondi. Ah, não, entendi. Por mais, então, que a parte de filtro possa envolver algum tipo de processamento, a etapa dele não é essa etapa de tratar os dados. Não. Nós já estamos tratando os dados, né? Ou seja, nós temos um sinal aqui, analógico, e vamos tratar o dado. Ou, na próxima tela, nós temos um sinal digital aqui, que já foi medido, e nós vamos tratar o dado para poder, então, apresentar. Nos dois casos é para poder apresentar, tá? Aqui eu apresento com 0 ou 1, ligado, desligado, e aqui eu apresento com um número. É o resultado final, então, que vai ser visualizado pelo operador ou vai dar entrada em alguma parte do processo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o link para essa simulação, caso vocês queiram brincar em casa. Vou compartilhar aí no chat. Enquanto isso, quem quiser fazer alguma pergunta, dando sequência aí. Professor, fazer Sim. um contador de sinal, um contador com um display de 7 segmentos, com portas lógicas, isso seria algum tipo de processamento de sinal? Sim, sim. Você está processando o sinal o sinal binário, né? Você tem um sinal binário, está processando para poder mostrar num 7 segmentos, entendeu? Entendi, obrigado. Ok. Ele está private. Eu deixei ele private. Tô apanhando aqui. Eu não sei como é que faz. Pronto. Ctrl C. Vejam aí, ó. Eu estou postando um link aí. Vejam se deu certo. Esse aí é do comparador. Deu certo? Não, professor, não deu certo. Para mim, não. Fala que não é possível exibir. Não Fala é que é possível. privado ou excluído. Então, provavelmente é privado. Ele é privado, mas eu já desmarquei aqui. Eu acho que eu tenho que salvar. Tenta de novo. Agora não é. Bora. Agora parece. Aí, agora tá carregando aqui. Ok. A única coisa que tem essa simulação aí é você trocar aquela chave lá, né? E aí você vê o sinal mudando, tanto o sinal digital lá em cima, quanto o LED. Então, esse aí é o exemplo que eu coloquei ali. Vamos ver se eu tenho aqui o exemplo do display. O do display eu acho que não é meu. Então, eu não tenho... não, condicionamento... Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é. Esse aqui é um condicionador. Esse aqui é condicionamento de sinal. É aquele completo, talvez. Não é esse que eu queria. Aquele outro é o voltímetro. Não, não tenho. Eu não tenho aquele outro. Eu acho que eu peguei ele pronto. Por isso que eu não tenho. Tá? Muito bem.
É muito interessante esse EverCircuit, que tem todos os circuitos que você imaginar já estão prontos aí, tá? Qualquer coisa que você resolver estudar, você já pode pegar ele pronto, simula, não precisa nem pagar, porque não precisa salvar nem nada. Você simula, grava o que você precisa, verifica o que você precisa, faz as alterações, quando você terminar, aí você descarta. Eu gosto muito desse simulador porque ele é muito simples e é muito didático. Ok? Então eu não tenho mais o que acrescentar aí. Leram lá no Moodle, estão com alguma dúvida? Não, acho que tá tranquilo. Acho que eu não tenho dúvida, não. Vale ressaltar aí, né? Deixa eu olhar lá no Moodle, que está pedindo para ser grupos de duplas. Só vai fazer em trio aqueles que precisarem, tá? Tipo assim, fiquei sozinho. Não quero ver todo mundo no trio, não. Foca mais na dupla, para todo mundo trabalhar. Então é isso. A aula de hoje era essa, vou encerrar a gravação. E se alguém que tiver alguma coisa que queira conversar ainda e não queira que deixar gravado, é só esperar aí, eu atendo as dúvidas. No mais, agradeço a presença de todos, o interesse. Bom final de semana e até a próxima. Vão com Deus.